Então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada. Sexta-feira, já sabe, o encontro marcado aqui às 22 horas na Sala Privada, comigo e com a Isabel. Hoje vamos falar de performance sexual. E agora já toda a gente a aumentar o volume do rádio. Porque é sempre um assunto que, obviamente, suscita as curiosidades, até porque para perceberem aquilo que nós vamos falar. E vamos aqui abordar esta questão com maior naturalidade, aliás, como já é habitual aqui nestes programas, sem tabus. Isabel, faz favor. Sim, ok. Muito boa noite a todos. Este tema é, sem dúvida, um tema muito interessante para a generalidade das pessoas. E interessava-me aqui realmente falar da importância que normalmente a performance sexual tem, tanto para homens como para mulheres. Como é que ela vai surgindo, esta importância, quando vai surgindo na vida das pessoas. E depois também, no final de um programa, dar se calhar aqui algumas dicas de como melhorar a performance, caso isto seja algo importante nas vossas vidas. Então, qual é a importância realmente de termos uma boa performance sexual? Para muitas pessoas trata-se mesmo da sua validação enquanto pessoa, não é? A pessoa sentir-se válida porque é sexualmente funcional, não é? Funciona bem. Tem realmente um impacto muito grande na autoestima e ao mesmo tempo, para muitas pessoas, é o que garante quase uma segurança na relação. Dá a sensação de que se nós satisfizermos o outro, então ele não terá necessidade de procurar outra pessoa. Portanto, não é? É sinónimo de segurança. É sinónimo de segurança ou do menor risco de perder o outro, porque estamos a ser suficientemente competentes na cama, não é? Exatamente. No fundo. Pronto. Para os homens, esta performance tem efetivamente uma importância maior, não é? Mas eu acho que cada vez mais para as mulheres mais novas, e digo novas com 50, 40, 30 anos, não é? E 20 anos, claro, nestas casas de idades, não é? Tem cada vez mais importância sentirem que têm uma boa performance. Existe aqui uma grande necessidade de se compararem aos outros e compararem-se à imagem que chega, quer pelos filmes, quer sejam filmes eróticos, sejam filmes pornográficos ou até pelo cinema em geral, que nos mostra imagens de pessoas que têm boa performance, não é? Que sabem realmente fazer amor ou fazer sexo, não é? E então a pessoa sente que também deverá fazer isto, que será um trunfo para a relação e um trunfo também na sua autoestima. Nos homens, isto é algo que já há muitas gerações, já há muitos anos, eu diria várias décadas, é algo que surge muito cedo, muito antes até de um homem ter relações sexuais com alguém. A questão da performance sexual já é importante. Ou seja, eu diria mesmo enquanto ainda o homem ainda é virgem e completamente inexperiente no campo da sexualidade, já é importante ter boa performance, já é uma coisa que faz parte quase de um objetivo de vida, não é? Sim. É quase um objetivo de vida nos homens. É algo que normalmente surge na altura da puberdade, não é? Por volta dos 10, 11, 12 anos, mais ou menos. A curiosidade também dos jovens, e não estamos a falar também só do sexo masculino, então, acho que do sexo feminino também. Cada vez mais. Começam já cada vez mais a cedo despertar, certo. Até porque, e era o que nós muitas vezes falamos, até a informação está aí disponível. Há um acesso livre. Demasiado, até na minha opinião, demasiado fácil a muita informação. E muita informação errada. Exatamente. Muita Isso informação podemos errada. falar mais à frente no programa de hoje. Mas estavas a dizer precisamente disso, dos jovens na fase da puberdade e todas aquelas curiosidades, todas aquelas experiências, todas aquelas mudanças no corpo que eles também começam a perceber-se, não é? E a acontecer. Sim, até porque uns desenvolvem-se mais depressa do que outros, não é? Exatamente. E aquilo começa a criar, mas... ali algumas discussões de balneário, por exemplo, Exatamente. Não é? E então sentem necessidade mas eu consigo, eu tenho aqui já claro uma pujança com esta idade, já consigo fazer acontecer, então, e aquelas coisas que acontecem em balneários de rapazes que nós sabemos. Algumas competições, não é? Algumas competições. Seja de tamanho, seja, não é? Exatamente. De várias outras questões mais íntimas que vão ocorrendo. Sim, e depois também a parte da masturbação, que também começa nessa altura a ser uma prática mais recorrente. E que alguns gostam de manter reservada, mas outros gostam de expor para mostrar o seu vigor enquanto rapazes, não é? Funcionais e extremamente capazes. Levando muitas vezes até a situações de bullying, não é? Entre os rapazes,
porque há um que, por exemplo, até pode ser porque tem 2 ou 3 quilinhos a mais, ou porque é um jovem mais reservado, gosta de tomar banho assim um bocado escondido, enrola-se logo na toalha, não gosta de se expor no balneário, mas depois lá há alguns rapazes mais confiantes que andam nus pelo balneário, não é? Que até se estimulam em frente aos outros só para mostrar que até já têm o pênis mais desenvolvido, não é? Exato. E isto leva muitas vezes a situações de bullying, e, não é? Que são muito desagradáveis e que podem ter um impacto muito negativo na autoestima destes jovens. Porque realmente às vezes também há aqui alguns destes jovens que já têm um acesso a uma informação muito fácil de coisas erradas, não é? Pelo acesso à internet, pelo acesso a vídeos que demonstram um desempenho fictício de homens, uma coisa não é? Que não é absolutamente natural, mas que é um facto. Que na ideia deles serve disponível. Como modelo. Sim. Pensam que será assim um dia que tenham uma mulher, não é? Que estarão meia hora seguida, por exemplo, em ato sexual, por exemplo, claro. Em penetração, não é? E então ficam com a imagem errada de que esta será que esta será a verdadeira performance sexual de um homem, ou o que se espera que um homem seja enquanto performance sexual. E pronto, vai criando esta ideia errada, vai ao mesmo tempo também havendo competição nos rapazes de quantas raparigas conseguem conquistar, de quantas gostam deles, de quantas lhes enviam fotografias delas, porque isto para muitos dos nossos ouvintes podem não ter essa consciência, mas infelizmente com o acesso aos telemóveis é cada vez mais frequente que as raparigas, quando começam a interessar-se por algum rapaz, e os rapazes também certamente o vão fazendo, mas parece muito mais frequente até de pacientes que acompanho, que as raparigas façam isto. Como forma de conquistarem o rapaz de quem gostam, muitas vezes enviam fotografias delas nuas. Por isso, pais que estão em casa, não é? Tentem perceber o que é que se passa nos telemóveis das vossas filhas e tentem dar aqui algum acompanhamento, mostrar-lhes que é um comportamento de risco, não é? Que se estão a expor indevidamente e muitas vezes a pessoas com quem nem têm relação. Eu deparo muitas vezes com jovens adolescentes que me falam que me dizem mesmo frases do género: as raparigas da minha turma são todas umas oferecidas, porque eu não namoro com nenhuma e estou constantemente a receber fotografias delas nuas, não é? E depois entre nós rapazes partilhamos para os telemóveis uns dos outros e de repente, quer dizer, as raparigas é verdadeiramente assustador. Portanto, estamos numa altura em que realmente isso é muito, muito importante, e ainda bem que falaste neste assunto, que os pais devem estar atentos, até porque cada vez mais se fala, e ainda há pouco tempo não, há coisa de 2, 3 dias, estava precisamente a ouvir uma conferência da responsável pelo cibercrime da Polícia Judiciária, que estava precisamente a dizer que os pais, que isso não acontece só nas famílias estruturadas. Claro que não. Acontece em boas famílias, completamente estruturadas, e que a frase que mais se costuma ouvir é que não, o meu filho, olha, até é tão caseiro, está em casa, nem vai para a rua, nem sai, nem vai para a noite. Às vezes está sujeito a mais perigos estando fechado no quarto, agarrado ao computador ou ao telemóvel, sociais, claro, do que se andasse na rua a passear e por aí fora. Portanto, precisamente por causa disso, por causa desta facilidade toda, em a gente achar que vou-lhe mandar uma fotografia porque se calhar até vou-lhe mostrar aqui um ângulo diferente. E muitas vezes dependendo da pessoa que está do outro lado, o que é que vai fazer, não é? Exato, o que é que vai fazer com essa informação, a quem vai enviá-la? Claro que sim, é um risco muito grande, além de que isto surge muitas vezes nas raparigas quase como uma competição, porque há uma que enviou porque já tem um corpo desenvolvido, então a outra também se sente quase na obrigação de acompanhar e de fazer o mesmo, não é? E estamos a falar de meninas que podem ser extremamente bem comportadas e boas alunas e muito responsáveis e ter uma imagem super cuidadosa em frente aos pais, mas que muitas vezes até são chantageadas a fazer isso pelos próprios colegas, não é? Com ameaças, são quase ameaçadas, enquanto não o fazem ou enquanto não enviam a fotografia, podem estar a ser até vítimas de bullying por não o fazerem, e isto pode ser uma forma de, na ideia delas, terminarem com o bullying que estão a sofrer, o que depois acaba por não ocorrer. Portanto, eu acho que isto é uma realidade que deve ser realmente muito alarmante para os pais, eu acho extremamente preocupante. Felizmente os meus filhos ainda não têm telemóvel, mas é algo que receio que possa acontecer. Eu, por acaso, tenho esse hábito de fazer questão de volta e meia, que
não vou pegar sem autorização, como é óbvio, acho que também não devemos ir por aí, mas gosto de saber de que grupos é que se conversa, Claro. as redes sociais estou sempre atenta se publicam alguma coisa, por acaso nem um nem outro são muito de Facebooks, expor, não é? sim, Instagrams é mais por questões de hobbies, de dança e de colocar um ou outro vídeo, mas termos esse cuidado, de vez em quando, não é o dizer, olha, deixa-me o telemóvel que eu vou ver o que é que tens aí, não, é conversar. Claro. Não é? Que tipo de conversas é que me estás a falar, mas desculpa quando há algum comentário à mesa, mas isso veio a propósito de quê? Que grupo é que tu estás a conversar que esse assunto veio à baila, porquê? E tentar ter essa abertura, e acho que faz um bocadinho, não, faz muita falta que os pais tenham essa vontade para falar com os filhos, porque às vezes nunca se sabe, não é? Para os alertar dos riscos, não é? Que estão associados a estes comportamentos, porque eu acho que muitas vezes eles não têm percepção e eles sentem que isto é quase uma competição entre eles e então têm todos que fazer mais ou menos o mesmo, não é? Senão não se sentem integrados no grupo de amigos, então no grupo de pares deles, não é? E chegar àquela idade e dizer, olha, eu ainda sou virgem enquanto a maior parte da turma não é. Claro. Se calhar, não é? E começam a questionar. Não, começam a questionar, se calhar não tenho valor calhar, enquanto pessoa, se calhar ninguém gosta de mim, se calhar não sou suficientemente bonita. E sentem-se pressionadas e se calhar até perdem a virgindade com alguém que não lhes diz rigorosamente nada, só porque sim, não é? Só porque lá está, pela falsa é? ideia de performance sexual, do que é uma boa performance sexual logo na adolescência. É ser desejado pelos outros, é ter vários relacionamentos, não é? Sim. Não é? É estar com o corpo mais desenvolvido, isto já é sinónimo quase de melhor performance, porque vem quase um futuro antecipado de que então se eu com 12 anos já tenho os seios desenvolvidos, por exemplo, então significa que certamente vou ser uma mulher com muito mais performance sexual, não é? Deixa-me perceber esta situação, não é? E isto realmente pode trazer aqui muitos comportamentos de risco nos nossos adolescentes e realmente já trazia, não é? Há algumas gerações atrás, não tanto por não haver este acesso fácil à exposição com telemóveis e redes sociais. E ser diferente. Eu vou aqui tocar num assunto que se calhar... Algumas pessoas não vão achar grande piada aquilo que eu vou dizer, também não estou a dizer para achar piada, mas para alertar consciências. No meu tempo, provavelmente no teu e da maior parte das pessoas que nos ouvem desta geração, a viagem de finalistas acontecia-te no 12º ano. É verdade, sim. Não é? Que te despedias do 12º ano porque ias para a universidade. Para alguns era o primeiro momento de liberdade, não é? Hoje em dia nós temos viagens de finalistas em quase toda a altura. Temos na 4ª classe, depois temos no nono ano e depois temos outra vez no 12º ou às vezes até no 10º porque não sei o quê, porque muda-se de curso, vais fazer uma viagem, pronto. Tudo isto banalizou-se de tal maneira, esta questão, e que me perdoem aqui os professores que me estão a ouvir, mas é realmente a minha opinião, que acho que é um exagero este tipo de situações. E depois vemos aquilo que nós vemos todos os anos nós temos estas notícias. Desta malta que viaja, nomeadamente aqui para a Espanha, não é? Que é perto, para aquelas noites que ingere álcool em excesso, que ingere drogas. Noites de loucura total. Total. Porque se sentem na total liberdade, não é? Parece que estiveram presos até ao dia da viagem. A todos os níveis. Ao nível do beber, ao nível sexual, ao nível das drogas, ao nível de passar noites sem dormir, porque... Comportamentos violentos uns com os outros, como consequência de tudo isto também. Vandalismo, sem dúvida. Isso tudo, coisas que no meu tempo, e provavelmente no teu, e quem teve acesso a isso, eu acho que só fiz uma viagem e não foi para fora sequer. Claro. Mas isto não era comportamento... Não fazíamos, estamos a falar que se havia era um ou dois. Exatamente. Não era de grupo, não era uma coisa de grupo. Divertíamos-nos sim, estávamos longe da família sim, era aquela... Estavam a conhecer um sítio novo, exatamente, não é? Nós estamos com os pais, com os amigos, mas sim, passava-se noites sem dormir, mas na pura da brincadeira, se calhar todos à volta de uma mesa a jogar, a conversar, a rir. É verdade. A experiência do cigarro, essa acontecia nessas viagens sempre, mas... raramente ouvíamos este tipo de histórias que ouvimos hoje em dia, que é realmente assustador. Realmente assustador. Até porque os coloca em risco, não é? E já temos ouvido histórias, inclusive, de jovens que caem de varandas, não é?
e que perdem a vida. Outras que são violadas e não se lembram porque estão num estado de embriaguez que depois não se lembram o que é que aconteceu. Algum consumo de alguma droga e também. Depois tudo que daí advém, não é? O facto de terem relações sexuais sem terem a proteção, isso tudo são comportamentos que me assustam de veras. E nesta idade, há bocado vamos a falar do acesso à informação, que por um lado é mau, das coisas que as pessoas conseguem ver facilmente, mas também acedem a muita informação que é útil. Que os alerta para todos estes riscos, exatamente, não é? E isso preocupa-me um bocado, e daí eu sou contra isso, pronto, tenho a minha opinião e a opinião é como cada um, não é? Cada um tem a sua. Há quase uma fórmula diferente para a diversão que os jovens adquiriram agora, não é? Que não traz diversão, ou seja, pode trazer alguma diversão no momento, mas traz tantos riscos associados que eu acho que não compensa de todo o tipo de diversão. Eu acho que são mais os riscos do que a diversão em si. Também acho que não sim. É? Porque ter esta e saber que é um assunto que nós todas, hoje, ao dia de hoje, que estamos a gravar este programa, é notícia de capa de jornal a queima das fitas, os excessos das queimas das fitas, por exemplo. E raparigas que aparecem seminuas, não é? Que não sabem o que lhes aconteceu. Todos os anos é a mesma coisa. Já na minha altura ia todos os anos é a mesma coisa. Portanto, e acho que cada vez mais é esta questão do apelo sexual que está ali no auge e eu vou para longe, não tenho controle de ninguém, de pais, de família nenhuma e pronto. E é uma total libertinagem, não é? Embarca-se na loucura e depois a consequência, quando damos conta, já é tarde demais e as coisas aconteceram e às vezes não há volta a dar. Sem dúvida. E fica-se ali com uma má experiência e com uma recordação que, em vez de ser uma coisa boa, acaba por ser uma coisa triste, não é? E porquê? Porque muitas vezes esta é a forma de nós sermos aceitos pelo outro, sermos aceitos num grupo. Exatamente. Não é? Sermos bem vistos, não é? Ficarmos com uma conotação muito boa porque também alinhamos em tudo, fazemos tudo como aos outros, não é? Exatamente. Agora, fazemos bem, fazemos uma boa escolha? Provavelmente não é? Claro. Mas socialmente sentimos que, estamos integrados, estamos a comportar-nos toda como a malta a outros. fazer o mesmo, Então tem que fazer o na mesmo, loucura e eu tenho que embargar na loucura, porque se não embarcar já sou olha, choquinha, que não quer, verdade. vai estragar aqui tudo, o ambiente. E é tão bom a gente conseguir pensar pela nossa cabecinha e fazermos as nossas escolhas e não termos vergonha de as fazer e de as assumir e mostrar aos outros que estamos a seguir a nossa cabeça e que certamente um dia seremos aceitos tal e qual como da forma que pensamos. Que fazemos e que existem tantas campanhas, até curiosamente de uma marca de roupa que passa publicidade à Levi's, que está a fazer uma campanha precisamente sobre isso, o pensar sobre a tua cabeça, não seres influenciado porque os outros estão a fazer, e isso acho que é muito importante. E hoje em dia tanta informação e a gente só vai mesmo buscar aquilo que não interessa. Vamos só fazer uma pausa e voltamos já a seguir para a nossa conversa. Até já. Até já. Ora bem, estamos então na nossa segunda parte do programa de hoje, Sala Privada. O tema é performance sexual. Falamos na primeira parte de alguns comportamentos que obviamente não são os mais corretos quando falamos nesta questão, até porque a malta mais jovem acha que tem necessidade precisamente de dizer que tem uma boa performance sexual e quantos mais parceiros tiver, isso quer dizer que é realmente boa na coisa e às vezes não é bem assim, aliás, às vezes, quase sempre, não é bem assim e os perigos inerentes a esta situação. Agora vamos entrar no tema em si, não Exatamente, é? Da verdadeira performance sexual. Exatamente, então é assim, tal como dizias e muito bem, quando estamos a falar de relações mais ocasionais que vão surgindo, para as pessoas o sinónimo de terem uma boa performance sexual é facilmente encontrarem outra pessoa quando uma relação termina ou quando um caso termina, não é? Porque muitas vezes nem chegam a ser relações e o facto da pessoa conseguir facilmente ter um novo companheiro, um novo parceiro é sinónimo de que tem uma boa performance. E pode não ser, não é? Pode simplesmente ter muito charme, não é? Ou muita capacidade de conquistar alguém, ou ser uma pessoa atraente, não é? E então aí ter essa facilidade não significa que a nível sexual seja realmente uma pessoa com uma performance assim tão fantástica. Quando se trata da questão de uma relação mais duradoura, então nesses casos a questão da performance sexual é importante pela necessidade de satisfazer o outro. Também, não é? De sentir que é capaz de dar resposta às necessidades do outro.
e nós até já referimos aqui no programa em que falamos da sexualidade na terceira idade, foi a doutora Cristina até que foi a nossa convidada, que referiu que tem vários pacientes idosos que lhe surgem e que a preocupação deles em consulta a refletem com uma frase tão simples como: já não sou capaz de satisfazer a minha senhora, não é? Já não consigo satisfazer a minha senhora. Isto é sinónimo de que sentem que a performance sexual deles já não é o que era, não é? E que gostavam de aumentar, de melhorar a sua performance sexual. Isto é algo muito importante, para além de ter o impacto que eu já tinha falado na autoestima, tem então um impacto no risco de perder a relação. Este medo da perda da relação, não é? Que é tão estruturante na vida das pessoas quando estão numa relação, não é? E gostam da pessoa, não a querem perder. Portanto, a sexualidade é sempre algo que une o casal, não é? Portanto, esta necessidade de termos performance é também o sentirmos que encaixamos num perfil, no que é esperado pela sociedade, de termos boa performance, o sermos capazes de ter prazer e de darmos prazer a alguém. E existe uma ideia errada do que é ter esta performance sexual, que no fundo muitas vezes nos casais ou mesmo em relações ocasionais, a ideia é de que a pessoa tem que estar sempre disponível, não é? Sempre, não é? Sempre disponível, sempre pronto, sempre com vontade. Algo que simplesmente não acontece nas relações, muito menos nas relações mais duradouras, claro. Nem sempre isto acontece, tanto da parte do homem como da parte da mulher. Sem dúvida. Ser uma pessoa ativa, não é? Não ser só passiva, ser também ativa, ser ele a procurar ou ela a procurar, e isto é ter performance, ser criativo, não é? Inventar coisas novas, trazer experiências novas à relação sexual, ser uma pessoa sexy, não é? Ser assim uma pessoa atraente, isto também é associado muitas vezes à performance sexual. Ser às vezes mais dominante também, não é? E mais ativo, sim, como eu dizia há bocado, não é? O aguentar muito tempo, por exemplo, isto é algo que para os homens, não tanto para as mulheres, mas mais para os homens, a ideia de que se consegue manter muito tempo a ereção, ou consegue penetrar durante bastante tempo, então isto é ter performance sexual. Ou então para os homens também acontece muito esta ideia, a capacidade de proporcionarem vários orgasmos à mulher. Isto é sinónimo de boa performance sexual, ou seja, todas estas frases que eu disse e se calhar muitas outras ideias que as pessoas terão do que é performance sexual estão associadas a isto, não é? Agora, são completamente verdadeiras? Poderão ser, não é? De alguma forma, sim, poderá estar associada a isto, mas não necessariamente, ou seja, a meu ver, termos uma boa performance sexual é algo que existe se nós sentimos que temos uma relação sexual satisfatória com a pessoa com quem estamos e estamos capazes de lhe dar prazer e de responder às necessidades desta pessoa. Não interessa se são 5 minutos, se são 20, por exemplo, não é? Não interessa a quantidade, mas a qualidade. Exatamente. É uma frase que eu utilizo. E depois também, e nós há bocadinho estávamos a falar sobre isto, de às vezes aquelas conversas de amigos, de amigas, não é? E de alguém no grupo dizer que, não é, não sei o quê, quantas vezes, é isto, é todos os dias, e depois vai saber... E até nem corresponde à verdade, E não corresponde à verdade. Eu tenho inclusive casais que muitas vezes refletem socialmente, transmitem socialmente uma informação de como é a vida sexual deles, que na verdade não é, mas é a forma de sentirem, naquele momento, sentirem que estão a ser capazes, que são muito bons na relação, não é? Que são muito competentes sexualmente, mas na verdade vai saber e não corresponde ao que realmente está a acontecer naquele casal. E é fator de desconforto, muitas vezes até é razão de discussão entre os casais, porque num encontro de amigos um verbaliza, olha, eu consigo isto, não é? E o outro depois, quando chegam a casa, o outro diz, então tu foste dizer isso? Sabes perfeitamente que isso não acontece, não é? Sabes perfeitamente que isso não é verdade. Não sei porque é que sentes necessidade de socialmente expor uma realidade que não corresponde ao que nós vivemos. Portanto, mas eu acho que acima de tudo é importante que os nossos ouvintes fiquem com a percepção de terem uma boa performance sexual. É possível, não existe uma fórmula mágica, não existe ou seja, não existe quase uma checklist que vocês têm que ver, ok, aguento 10 minutos, boa, então consigo, então tenho boa performance, proporciono 3 orgasmos à minha companheira, ok, então estou a ter uma boa performance. Não existe, não é? Claro que não. Não existe um guião, quase um guião do que é a boa performance. Isto é sempre algo muito subjetivo e inerente à relação, ou seja, completamente relacionado com a relação na qual a pessoa está. Se os dois na relação têm os dois prazer, a performance está bom. Claro. Seja o tempo que for. E se surge dúvidas? Exatamente. E se surge aqui alguma dúvida, se existe aqui alguma dúvida, se a pessoa está a ser capaz de ter uma boa performance sexual com o companheiro que tem, a melhor forma de garantirem se estão a ter ou não
é falarem sobre isso, não é? É questionar diretamente o companheiro se sente satisfeito quando tem relações sexuais, se algo está a faltar, não é? Se algo está em demasia, o que for, não é? E perceber se no fundo está a corresponder às expectativas do outro. Agora, há aqui também muitos fatores que nós não falamos, mas que interferem com a performance sexual, e um dos maiores é a ansiedade. É um dos fatores que mais interfere com a performance sexual, esta necessidade de corresponder a estas expectativas que muitas vezes nem se sabe quais são, não é? Porque nem se fala sobre isso. Então a ideia de que tem que corresponder ao que socialmente é uma boa performance sexual pode gerar ansiedade que impede a pessoa de efetivamente funcionar bem sexualmente, não é? A ideia de que, ora bem, pronto, este momento vou estar com a minha companheira, por exemplo, colocando-me no lugar aqui de um homem, então tenho que conseguir, tenho que aguentar, tenho que lhe dar o máximo de prazer, ela tem que ter orgasmos, tenho que aguentar 10 minutos, tenho que não sei o quê, este tenho, não é? Tantos tenhos. Sim, cria ali uma ansiedade. Provocam uma ansiedade tão grande que podem fazer com que a pessoa até acabe por ter um episódio de ejaculação prematura, não é? Por exemplo. Ou nem sequer consiga uma ereção. Exatamente. Tal é o nível de ansiedade. Portanto, importante é, aqui como dicas, num bocado para finalizarmos aqui o programa, algumas dicas para melhorarem a performance sexual. A principal será controlarem a ansiedade, não é? Não estarem a impor-se, auto-impor-se um nível de performance que pode não corresponder sequer ao que é esperado pelo outro, não é? Ao que o outro espera, não é? Serem criativos, que eu acho que isto é muito importante, porque isto faz muita diferença nas relações. Não ser sempre da mesma forma. Já fomos falando aqui noutros programas também sobre isto, mas como podem não ter ouvido, se bem que vos convido a visitarem o canal do YouTube e que nós criamos, que se chama mesmo Sala Privada. Se escreverem Sala Privada e em frente ao nome no YouTube, o nome de um dos programas, que por exemplo poderá ser o programa de hoje, Performance Sexual, certamente vão encontrar o canal e os outros programas que já gravamos. E vão poder ouvir, porque nós já falamos sobre estas questões já em programas anteriores. Mas o facto de conseguirem ser criativos, trazerem alguma novidade para a relação, e eu não digo que tenha que ser semanal, todas as semanas fazerem algo diferente, não. Mas se calhar haver um momento por mês, por exemplo, em que o casal traz algo de novo, alguma experiência diferente, ou seja, da qual os dois estejam de acordo, que eu acho que isto é fundamental, os dois concordarem com a experiência, mas surpreenderem o outro e dizerem, olhem, hoje pensei fazer assim, ou fazermos aqui, ou fazermos desta forma, ou nesta posição, que for. Há tantas formas de inovarem, ou então fazerem uma viagem, ou fazerem um fim de semana fora, ou uma noite diferente, num sítio qualquer, num motel, porque não? Tudo isto, toda esta criatividade, ou com algum acessório extra que possa de alguma forma trazer criatividade, isto ajuda realmente a sentirmos mais capazes e com uma melhor performance. Outra questão que eu acho que é fundamental e que não acontece tanto assim, e deveria acontecer mais, é tanto conduzirmos como deixarmos-nos conduzir. É muito frequente, e refiro isto porque vejo isto na grande maioria dos casais que acompanho, há quase sempre um elemento que é muito mais ativo e o outro é muito mais passivo. Dá sempre a sensação que só um é que procura, só um é que quer. Mas essa pessoa que quer e que procura várias vezes também gosta de ser procurada, não é? Também gosta que o outro tome a iniciativa, precisa disso, não é? Portanto, acho que é importante não terem uma relação sexual muito formatada em que só acontece quando aquele procura. Não é? Tentarem cortar essa rotina e haver momentos em que o outro também procura, não é? Portanto, no fundo, este conduzirem-se e deixarem-se conduzir também. Conversarem sobre as preferências de cada um, comunicarem muito sobre isso, sobre o que vos satisfaz, é algo que também eu acho muito importante. E depois, além disso, pronto, porque este diálogo realmente é que permite que vocês se conheçam melhor intimamente e consigam corresponder às necessidades do outro e proporcionar o máximo de prazer um ao outro. Além disto, cuidarem-se, não é? Cuidarem da vossa autoestima, cuidarem do vosso corpo através da alimentação, através do exercício físico, sentirem-se bem no vosso corpo, vai certamente influenciar que se sintam bem também na relação e no momento em que estão na intimidade com o outro. Deixaria agora também, só para finalizar o programa, uma informação que eu acho que é fundamental. Se de alguma forma sentem que não estão a ser capazes de ter a performance sexual que desejavam ou não estão a conseguir corresponder às expectativas do outro, não deixem de procurar um profissional que vos possa ajudar.
procurem acompanhamento ou com um médico de família, ou procurem mesmo um especialista na área da terapia sexual. E volto a repetir que realmente aqui em Vila Nova de Famalicão poderão procurar a consulta de terapia sexual ou terapia de casal na Clínica Marca da Mente. E poderão inclusive contactar-me para o e-mail que nós criamos para esse efeito. salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Exatamente. E tirar a sua dúvida ou pedir ajuda, claro. Exatamente, poderão certamente pedir ajuda e terei todo o gosto em responder às vossas questões, assim como sugestões que vocês possam ter para outros programas. Sugiram também no canal do YouTube, que estou completamente aberta às vossas opiniões e sugestões. Muito bem, por hoje ficamos por aqui neste assunto que foi a performance sexual. Voltamos para a semana com mais um tema. Até lá, fique bem. Muito obrigada.